No dialeto Xioshan-Yujin, em um dos muitos arranha-céus com janelas panorâmicas, dois jovens ouvem uma notícia terrível para si mesmos. Uma moça de cabelos curtos e óculos puxa uma ordem de rescisão de um documento trabalhista e diz a um certo Wang Tanxiu e seu amigo que eles foram demitidos e que ela foi instruída a anunciar isso a eles. O amigo gordo de Van não está feliz com essa notícia, dizendo que ontem eles trabalharam duro para a empresa e hoje foram demitidos. A garota, sem demonstrar nenhuma emoção, simplesmente diz que essa decisão foi tomada pelo presidente da empresa, e não por ela, portanto, não quer ouvir nenhuma indignação. Wang Chanson, um jovem alto, escultural e esguio, com cabelos escuros e olhos azuis, pede ao amigo que se acalme e diz à moça que eles irão embora, mas antes de deixarem o prédio da empresa, eles pretendem ir até essa presidente cruel para descobrir o motivo da demissão e o homem gordo apoia, mas a garota pede que parem e não vão até a presidente porque ela está em uma reunião. Os rapazes caminham até a sala de reunião e entram correndo na sala de uma maneira sem precedentes e pedem ao presidente Tsayo, da porta da sala, que justifique o motivo de sua demissão. Uma dúzia de pessoas se volta para eles, que estão furiosos porque sua reunião foi interrompida. A presidente da empresa, Sayok-san Sayoya, é uma garota atraente com cabelos longos e ondulados, olhos roxos e lábios vermelhos cereja, e ela pergunta severamente a seus ex-funcionários como eles ousaram fazer tanto barulho e invadir a sala de reunião sem nenhum motivo. Enquanto ela está em uma reunião com os mais altos mestres, Wang Tianson explica que eles vieram fazer uma declaração de que não violaram nenhuma regra da empresa. Além disso, o trabalho deles era qualificado. Então por qual motivo eles foram demitidos? Dessa vez, o homem gordo pede que seu amigo se acalme. Ele também não entende o motivo da demissão, mas agora não é o momento de organizar um confronto, porque há muitas pessoas na sala e isso é inconveniente. Zio começa a se irritar com eles, e com uma voz áspera e firme, simplesmente diz que se ela disse que eles estavam demitidos, então eles estão demitidos. Eles não estão em posição de discutir com ela. Van e o homem gordo são dois idiotas que a incomodam e irritam, então ela pede aos guardas que expulsem o casal e não os deixem pisar na porta da empresa. O treinador de judô Kavano Jiro se levanta de seu assento e diz à mulher que não vale a pena chamar a segurança, e que ele mesmo dará uma lição nessas garotas. Ele agarra Van pela mão e o joga sobre si mesmo. Xiaoya pega uma xícara de chá verde, toma um gole e observa como Wang Tianzong é jogado. Em sua opinião, seus ex-funcionários merecem isso, pois ousaram brincar na frente dela como se tivessem pelo menos algum prestígio. Desta vez, ela acabou com essa escória, mas depois um giro espancado cai ao lado dela inconsciente. A mulher se levanta de seu assento e olha para os rapazes e para o homem mentiroso com incompreensão. Ela não entende como foi que Jairo jogou por cima do ombro e, no final, ele caiu ao lado dela. O homem gordo olha para o amigo com espanto, chamando-o de legal, mas ele realmente não viu nada. O homem gordo pergunta ao amigo quando ele conseguiu aprender artes marciais, e o Wang Tianzong não esperava isso de si mesmo. Ele não achava que era tão forte e ficou em choque. Como ele foi capaz de lançar esse mestre agora não está totalmente claro para ele. O jovem se lembra de que há 2 horas recebeu um prêmio de uma transmissão ao vivo. O Wang Tianzong estava sentado em um cibercafé, onde estava sentado com muito entusiasmo no computador. Ele ficou tão chateado que foi enganado pelo cliente novamente, nem mesmo Sampan sabe para onde ele foi. Agora o cara está entediado, porque ninguém pode lhe fazer companhia. Van encosta a bochecha na mão e suspira, porque a única coisa que lhe resta é assistir a transmissões para matar o tempo. Ele acabou de se inscrever em uma plataforma de streaming chamada Wangjai Livestream, embora seja uma plataforma de streaming pequena. Obviamente, o registro na plataforma é um preenchimento aleatório. Dados preenchidos de forma arbitrária podem ser registrados com sucesso, o que já tornará a plataforma incomum. O jovem percebe que a categoria Kung Fu é muito comum e é realmente incomum. Então ele clica na categoria e decide dar uma olhada no que há lá. O sistema mostra os cumprimentos do jovem, que o chama de Father Van, o primeiro tirano terrestre. Van não entende quando ele já conseguiu se tornar o primeiro tirano terrestre e sua condição financeira aumentou para 999.999 moedas. Ele recebeu uma recompensa por alguma coisa? No entanto, ele não fez nada disso. O mais provável é que seja um bônus pelo registro. Uma linda garota com longos cabelos cor de cobre, uma túnica vermelha e laços aparece na tela do computador. O nome da garota é Lei Fan e ela dá as boas-vindas a todos em sua estação, chamando seu nome e esperando que sua transmissão agrade a todos os espectadores. Wang Chanson acha que Lei Fan é uma garota muito simpática e também muito educada. Ela é definitivamente o tipo dele, então Ri decide lhe dar uma bronca para inspirá-la. Ele lhe envia 900
999.999 moedas, o que causa uma enorme enxurrada de mensagens de outros espectadores. Van não entende por que há tanta confusão no estúdio. Essas pessoas não se registraram para um jogo gratuito? Todos estão conversando muito animadamente, e o cara ficou um pouco interessado. Do outro lado da tela, Lei Fan sorri docemente e agradece ao espectador Padre Wang por um presente tão grande, dizendo que ela é uma garotinha e muito grata. Tianson se recosta em sua cadeira e coloca as mãos atrás da cabeça, dizendo que não vale a pena ser grato, pois ela mereceu, tornando-se tão boa. Mas depois dessa recompensa, ele não sabe o que fazer. Como agradecimento, Lei Fan convida Wang para assistir à sua apresentação no concerto. Wang Tanson pede para mostrar um show em que ela seja boa. Lei Fan fica envergonhada e começa a mostrar poses de luta. Seus movimentos são suaves e muito enérgicos, e é simplesmente incrível. Isso é completamente diferente do Tai Chi, que é uma arte marcial chinesa praticada para defesa pessoal e para benefícios à saúde na meditação. De acordo com Tianson, Lei Fan é muito jovem e já tem talento e habilidades incríveis em Tai Chi. Depois de terminar sua apresentação, a garota sorri docemente e diz que sua apresentação de Lei Chi Tai Zi foi concluída e que espera que todos tenham gostado e agradece a todos pelos prêmios. A fã também menciona que um baú do tesouro aparecerá na transmissão em breve. Portanto, os espectadores não devem perdê-lo. Do porta-malas, Wang Tianson tira um livro que lhe parece uma projeção holográfica, mas esse livro parece real. Mas então o livro desaparece, e o homem o compara a um choque elétrico. Naquele momento, ele nem sabia o que havia acontecido, mas naquele exato momento sua vida mudou radicalmente. Wang Tianson retorna à realidade, onde o treinador de karatê Liu Ziliao grita muito com ele, que está extremamente insatisfeito com o que o jovem fez com Jairo Kavanagh. Ziliao pergunta se Wang Tianson já se esqueceu de como ele o espancou muito no mês passado. Será que o cara decidiu tentar a sorte e quer ser espancado novamente? Por que ele não tem artes marciais? Liu Ziliao balança e pretende acertar o jovem, que escapa sem problemas. Wang Tianson sente que o homem não é igual a ele e seu corpo reagiu por si só. Parece que Wang entendeu o que estava acontecendo e seu corpo realmente aprendeu o Lei Shi Tezi. As pessoas reunidas na sala de negociação se levantam de seus assentos e olham atonitas para o cara que aplicou 2 golpes seguidos nas omoplatas. Wang é realmente muito bom em Kung Fu. Ban se volta para seu amigo gordo e diz que eles estão indo embora, porque ele sabe que existe um lugar melhor. Um bando de lixo se reuniu no dojo e se acha o melhor de South Lake. O homem gordo chama todos os reunidos de maricas, que ainda têm a oportunidade de se curvar diante de seu irmão, Wang Tianson, e aprender alguma coisa. A diretora Xiaoya interrompe os jovens, dizendo que tudo o que aconteceu foi um mal-entendido. Ela chama Tianson Wang Tian, explicando-lhe que tomou a decisão errada e que ele realmente tem talento. Por isso ela quer que ele fique. Xiaoya promete retirar a ordem de demissão e ele poderá voltar ao trabalho, depois de ouvi-la. Wang Tan acena com a mão para ela em um gesto de despedida, dizendo que não voltará e que também é obrigado a pagar seu salário do último mês e pronto. A diretora não sabe o que fazer, não pode deixá-lo ir embora. O cara é muito forte e pode atrapalhá-las, então ela precisa encontrar uma maneira de mantê-lo. Xiaoya se dirige ao homem gordo dizendo que se lembra que ele tinha muitas dívidas e pede que ele mude de ideia, prometendo não demiti-lo. Enquanto ele estiver considerando a oferta, ela o deixará ficar e trabalhar, e até promete dobrar o salário dele. Mentalmente, a mulher se alegra. Wang Tian é um pirralho e ela quer que ele veja como a realidade é dura e se envergonhe. O homem gordo pergunta ao Wang Tian se ele pode concordar com a proposta de Xiaoya. Tian nem se vira e não olha para o amigo, dizendo-lhe que ele é livre para tomar suas próprias decisões. O homem gordo sorri e diz a Xiaoya que ele precisa pagar o empréstimo na próxima semana. Caso contrário, ele não terá dinheiro suficiente para isso. Wang Tan está triste, mas não demonstra isso externamente. Satisfeita consigo mesma, Xiaoya cruza os braços sobre o peito e diz que aqueles que entendem como as coisas são pessoas maravilhosas. Ela acredita que o homem gordo fez a escolha certa, mas Wang Tan precisa abrir os olhos e ver como deveria ter agido para obedecer. O homem gordo não a deixa terminar, cospe em seu rosto e diz que tem nojo de estar perto dela, porque ela se comporta de forma arrogante por causa do trabalho, não respeitando ninguém além de si mesma. Ele lhe diz que, mesmo que ela implore para que ele volte, ele se recusará e não abandonará seu amigo, o irmão Wang Tan. O homem gordo se aproxima dele e diz que é hora de eles deixarem esse lugar terrível. Os homens que estavam com ela na sala de reunião correm até Xiaoya e perguntam como ela está e se deve chamar a polícia. Ela está incrivelmente irritada,
mas recusa a polícia e pede apenas para recolher todos os que estão deitados no chão. E os que saíram têm permissão para deixar o prédio e pronto. A mulher grita furiosamente e diz que deixará Wang Tan para morrer nesta cidade sem um funeral. O homem gordo e o Wang Tanzong estão sentados em um banco no parque, onde as altas copas das árvores formam uma sombra. Os rapazes estão tendo uma conversa sincera, dizendo que há muito tempo não se sentem tão livres e despreocupados. Deve ser agora que Xiao Yao está se estressando e com raiva deles pela decisão que tomaram. Mas agora os dois estão desempregados novamente, mas não sabem bem o que fazer. O Wang Ti entrega ao homem gordo um cartão de poupança, dizendo que ele conseguiu economizar $5.000. Então, ele pede ao homem gordo que o utilize para necessidades emergenciais. O homem gordo não aceita o cartão e pergunta como será a vida de seu amigo. Mas Wang pede que ele não se preocupe, pois tem um plano para ganhar dinheiro. No entanto, enquanto ele não explica e diz como vai ganhar dinheiro, Wang se preocupa com a possibilidade de seu amigo Doug cometer um crime. O homem gordo se preocupa com a possibilidade de seu Doug cometer um crime. Ele não aceita o cartão de Wang Tan, vai para casa e diz que encontrará um emprego como estagiário e que Tan não cometerá nenhuma besteira. Wang Tanson não duvida de seu amigo e de que ele poderá ganhar com a ajuda dessas transmissões ao vivo, mas deixe-o esperar um pouco. Wang Tanson chegou em casa quando o sol deixou o firmamento e foi substituído por uma lua brilhante. Respirando fundo e fechando os olhos, ele pegou o celular e baixou a versão móvel do World Wide Live, onde já havia assistido a transmissão de Lei Fan e recebido um pouco de dinheiro, que gastou imediatamente. Depois de fazer o download do aplicativo, ele decide verificar seu saldo para saber se foi atualizado, mas nada aparece porque o aplicativo não abre. Wang Shan olha intrigado para o smartphone, como se dessa forma pudesse entender o motivo, mas nada lhe vem à mente, e ele supõe que o aplicativo esteja disponível apenas no cibercafé. Ele se recosta exausto na cama até que seu telefone recebe uma notificação de que não há sinal e a internet não está funcionando. O jovem olha para os olhos e se lembra de que esqueceu de pagar pela internet doméstica, mas não tem dinheiro para pagar por ela neste momento, então ele ativa os dados do celular. Ele não se importa com o tráfego que gasta, porque faz coisas importantes. Depois de ativar os dados do celular, ele ainda consegue fazer login no aplicativo e recebe a saudação do próprio aplicativo. O jovem vai até a seção com o saldo, onde vê 2 milhões de moedas em sua conta, o que o deixa imensamente feliz e surpreso, pois o valor foi atualizado e até dobrou em comparação com a última vez. Sorrindo, ele começa a estudar outras sessões e decide que, desta vez, não quer considerar as artes marciais como um objeto de estudo, porque o principal que ele precisa é encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Parece a Chanson que as categorias de filmes, notícias e tecnologia são muito lucrativas e difundidas, mas, infelizmente, ele não tem muito tempo para investir, então decide se dedicar à literatura. Indo para a seção de literatura da P-Equals, ele decide verificar se seus palpites estão corretos e imediatamente entra na transmissão do terceiro tio da Escola do Norte, um senhor idoso que diz que o quarto volume de seu novo livro, Records of the Protection of the Treasury, será lançado amanhã, e ele espera que seus espectadores continuem a apoiar o trabalho de Sanjui. O homem percebe que Wang Tan entrou em seu transe sob o pseudônimo de Papa Wang, o que o deixa incrivelmente feliz, assim como seus espectadores. O homem diz que é o terceiro tio da Escola do Norte e que está transmitindo seu novo romance ao vivo. Wang Tansung decide assistir à transmissão zero para ver o que pode tirar de proveito dela. Então, ele pergunta aos telespectadores da transmissão como estão anunciando o livro de Sanjui e eles lhe respondem, dizendo que o livro é muito bom e surpresos com o fato de o tirano local, Papa Wang, ler livros. O terceiro tio da Escola do Norte, pegando um leque e sorrindo docemente, diz que se o Papa Wang estiver interessado em seu livro, ele pode ir comprar um novo livro para se familiarizar. Wang Tan, pensativo, coloca os dedos no queixo. Por quê? Por incrível que pareça, ele geralmente gosta de ler livros, mas, ao mesmo tempo, ele nunca ouviu falar desse livro, então decide procurar informações sobre ele na internet. Depois de pesquisar um pouco na internet e não encontrar nenhuma informação sobre essa obra, ele conclui que, seja Leifan ou esse livro, eles não pertencem ao mesmo mundo que o jovem. Aqui, todos devem pertencer a um mundo paralelo. Por isso não é à toa que eles o chamam de World Wide Live. Um sorriso de satisfação aparece no rosto de Wang Tan, porque ele gosta desse arranjo, porque será mais fácil lidar com ele, porque esse não é um mundo mais comum. Hua Ren decide abrir o baú do tesouro, que informa aos espectadores sobre a transmissão do tio. Ele, como um tirano local, está pronto para dar o prêmio, na esperança de que todos apoiem esse autor. Ele doa todos os seus 2 milhões de moedas, pois, de qualquer forma,
O jovem não conseguirá guardá-las a noite toda e, quando abrir o baú, verá o que lhe cairá nas mãos. O terceiro tio da escola do norte, ao ver a quantia, cora de vergonha e se alegra com isso, graças ao papai Wang. O jovem do outro lado da tela pede a Sanjui que lhe envie uma versão eletrônica de seu romance, e o tio diz com um sorriso agradável que enviará tudo sem problemas e espera que o rapaz goste de sua criação. Além do livro anunciado, o homem promete enviar ao rapaz um software exclusivo para os próximos capítulos que ainda não foram lançados. Wang Tan deixou cair um baú com um objeto dentro, então ele imediatamente o pressiona e ele se abre. O sistema parabeniza o rapaz que recebeu a caligrafia de Kai Bai, peixe preto e inseto. Um jovem pega um pergaminho que é muito diferente do livro anterior sobre Tai Chi, porque é uma coisa real que não desapareceu. O cara gosta dessa recompensa. É possível que ela seja exatamente o que ele queria. Acontece que, se ele assistir a alguma transmissão ao vivo, provavelmente receberá algum tipo de recompensa. Ele abre o pergaminho e assobia, surpreso por ser uma obra de arte de um mestre artesão. A textura é ótima. Os objetos de pintura parecem tão vivos, e ainda mais, Tianzong ouviu falar de Kai Bai, então parece que há prêmios do mundo dele. O mestre Kai Bai estudou e todos os seus artigos estão em livros didáticos. Para um artista do nível de patrimônio nacional, seu trabalho deveria ser de grande valor. Mas o jovem, infelizmente, não entende muito bem o campo da pintura e agora está se perguntando quanto custa essa pintura. Então, ele decide dar uma olhada em outras obras desse mestre. Wang Tan ficou sabendo pela internet que o leilão do ano passado foi de 550 mil, 1.900.000 e algumas outras obras foram vendidas por 4.250.000. Quando o sol acaba de nascer no horizonte, Wang Shanzong já acordou e saiu, inalando o ar fresco. Fazia muito tempo que ele não dormia tão bem e profundamente e acordava cedo até às 6 da manhã. O jovem cerra o punho em voz alta, pensando que ontem houve várias batalhas ferozes, mas seu corpo inteiro não doeu e ele se sentiu cheio de força. Muito provavelmente, isso se deve à contribuição do Tai Chi e é realmente incrível. Wang Tan decide dar uma volta no parque. Ao perceber que o parque está vazio e não há ninguém, ele decide alongar os músculos. O Taiji com que o Wang Tan estuda é diferente das artes marciais comuns e é dividido em artes marciais internas e externas. E Jiaquan, em outras palavras, o foco na melhoria do desempenho muscular e cardiovascular é chamado de externo. E o objetivo é fortalecer o corpo, ajustar a coordenação corporal e concentrar-se na manutenção da saúde. As verdadeiras artes marciais internas têm como objetivo matar e geralmente são usadas apenas em combate real. Ou seja, tudo se concentra na manipulação do Kai, chamado de interno. O jovem sorri ao sentir como o grande Tai Chi está se movendo lentamente por todo o seu corpo, mas parece que ele está absorvendo o Kai do céu e da terra, e seu corpo parece leve como uma pena. Um homem idoso aparece atrás do cara, que o chama de incrivelmente legal, e Tian pergunta se ele precisa de ajuda. O velho ri, cruzando as mãos atrás das costas, diz que acabou de passar por ali e viu o Tai Chi Wang Tian. O idoso decide dizer que conhece um pouco de Tai Chi, mas a arte marcial do jovem, em sua opinião, parece muito singular. Então ele pede para falar sobre isso. Porque, embora seja uma campanha para o Tai Chi, na verdade, não é. Wang Tian coça desajeitadamente a nuca, imaginando que se trata de algum tipo de pequena arte marcial familiar. Portanto, o velho não o viu. O homem sente o torso do rapaz através da camiseta e percebe que o corpo do jovem está fraco, mas há muita energia. É tão extraordinário e maravilhoso. Tiansong está envergonhado. Então ele se vira, com a intenção de fugir, dizendo que ainda tem vários assuntos urgentes, e o velho espera que eles se encontrem novamente. O jovem se afasta do velho, exala alívio e, fechando os olhos, pensa em como foi possível encontrar um tio tão estranho de manhã cedo. O cara acha que ele é um pervertido. O jovem simplesmente fugiu, pois ainda tem coisas sérias a fazer. Atrás de Tianson, um homem de 45 anos de idade se aproxima do idoso e o chama de pai, repreendendo-o e dizendo que ele lhe pede repetidamente para parar de perambular, porque se algo acontecer com ele, o negócio da família entrará em colapso e não vale a pena conversar com os transeuntes. O idoso diz que observou um jovem não muito bonito que treinou habilmente como um verdadeiro mestre. Já se passaram 11 horas do dia e as ruas ficaram cheias de pessoas, algumas com pressa para ir a algum lugar, outras apenas caminhando e outras sentadas e conversando. Wang Tan vagueia pela rua olhando para seu smartphone, que serve como navegador,
porque ele estava procurando uma boa loja de antiguidades nos corredores de seu lazer. O aplicativo mostra um ônibus que pode levá-lo à loja de antiguidades antes que ela feche. O jovem tem uma bolsa no ombro, na qual há uma foto de Kai-Bai. O motorista do ônibus pede aos passageiros que se apressem, porque logo ele dará a partida e eles irão para Giant City, então todos precisam se sentar. Tianson entra no ônibus, que está enchendo mais e mais a cada segundo. A lotação é tão grande que não há nada para respirar e não há nenhum assento livre. O jovem tem milhões de pinturas valiosas nas costas, e por isso, ele se defende ativamente no ônibus da multidão e da aglomeração. E, em algum momento, independentemente da pessoa que ele afasta, que acaba sendo uma jovem em quem ele acidentalmente tocou para dar uma tragada, a garota fica confusa e irritada. Então ela e suas amigas começam a gritar com o jovem, chamando-o de canalha mal cheiroso que não olha em quem e como toca. Wang Tan pede desculpas, desculpando-se com a garota e explicando que ele não tinha mais intenções, mas que o ônibus estava esburacado e lotado. Ele não a tocou intencionalmente e a deixou constrangida. A moça não quer ouvi-lo, então grita dizendo que ele é um idiota descuidado que faz coisas sem roupa íntima em plena luz do dia. E, portanto, ele é um pervertido sujo. Ela promete chamar a polícia assim que sair do ônibus. E, para começar, ela e a amiga pretendem fazer a transferência para o outro lado do ônibus. E o jovem repete novamente que não fez isso de propósito, e que ela é muito arrogante e histérica. O ônibus diminui bruscamente a velocidade e as moças que não tiveram tempo de chegar aos seus assentos se afastam. Elas quase caem, mas Chansun se torna o travesseiro delas por vontade própria. Elas se apoiam nele e continuam de pé. Ele está bastante calmo, mas, no momento, coloca o braço em volta da cintura das duas meninas e se sente muito bem. A garota pede desculpas por tê-lo esbarrado e quase ter caído sobre ele, e Wang, por sua vez, diz que é por isso que ele acabou de dizer que não a tocou de propósito daquela vez. Ele começa a provocá-la e a chama de canalha, que o tocou sem sua permissão e conhecimento, de modo que ela deveria pensar duas vezes antes de dizer algo a alguém. O diálogo entre eles é interrompido pelo motorista do ônibus, que diz ter uma mensagem de emergência importante devido à construção cara. Esse ônibus não parará na Jaya East Station e irá para a Jaya North Station, portanto os passageiros que estiverem indo para East Station deverão sair do ônibus. Ao ouvir essas palavras, Wang Tan desce do ônibus e pensa, com tristeza, que será muito difícil para ele chegar à loja necessária a tempo. Essa situação é muito desagradável para um jovem. Ele esfrega os olhos enquanto está parado em uma parada, porque é possível que hoje ele não consiga fazer o que havia planejado anteriormente. E ele nem sequer tem uma vantagem para um hotel. Ao lado dele estão duas garotas que gritaram com ele antes, abraçando. Como se viu, elas também estavam indo para a estação ferroviária de Vostochnsk, portanto, sugeriram que os três fossem de táxi, dividindo a taxa, já que nesse ponto é muito difícil esperar pelo próximo ônibus que poderia levá-los à estação certa. No final, ele concorda e eles chamam um carro cujo motorista pede que não se preocupem, porque seu carro é muito rápido e ele promete levá-los à estação ferroviária do leste antes das 3 horas da tarde. O motorista do táxi também pede desculpas pelo fato de todo o trio ter que se sentar atrás, porque ele levou muita comida de casa e, sem pensar, colocou-a no banco do passageiro da frente. Wang Tan diz que eles tiveram muita sorte por terem conseguido pegar um táxi tão rapidamente e não precisaram esperar muito. O motorista inveja Tian, chamando de sortudo porque está viajando com duas lindas namoradas das quais ele não consegue tirar os olhos. As duas moças respondem bruscamente que não são amigas e não se conhecem. Uma garota de cabelos escuros, longos cabelos castanhos, olhos vermelhos e aparência bonita se chama Kinger e sussurra para sua amiga loira de traços marcantes, cujo nome é Xiaolui, que ela está um pouco arrependida de ter dirigido o carro com esse cara estranho que é Wang Tanso. Parece que ele a está incomodando e, assim que chegarem ao seu destino, ela espera nunca mais vê-lo. Dan empurra um pouco a garota com o ombro e ela começa a se irritar com ele. Mas ele pede que ela fique quieta um pouco e se sente em silêncio. Porque há algo de errado com esse motorista de táxi e ele os está levando para o lado errado. Porque ele está se afastando cada vez mais da estrada. O jovem se volta para o homem perguntando para onde ele os está levando. Porque a estrada leva à floresta, não à cidade. E o taxista, com um sorriso maldoso, diz que os está levando para um lugar maravilhoso. Ele para e abaixa as janelas, atrás das quais há muitos homens que, ao verem as meninas, lambem os lábios de forma carnívora e dizem que elas são seus terminais de que caíram em uma floresta feliz. As meninas são arrastadas para fora do carro à força, apertando dolorosamente seus cotovelos e se lambendo. De acordo com os homens, eles vão se divertir um pouco com os três, e depois as matarão, para que a polícia encontre apenas cadáveres. Os homens gargalham,
felizes com o fato de que não apenas os roubarão, mas também zombarão das meninas. Então, depois de tirarem Xiaolui, eles puxam a mão para Qingir, tentando puxá-la para fora. Mas Wang Shanson, que os homens ainda não haviam notado, a agarra pela mão. Um jovem diz à moça que quer sair do carro, porque está muito chato, e o bandido saca uma faca e exige que eles saiam voluntariamente. Wang Tianson sai do carro e se estica, pois seu corpo está dormente. Ele pede aos homens que se acalmem e não sejam tão agressivos, e eles, por sua vez, consideram que o cara esfriou mentalmente, pois antes de entender a situação, ele se mete em confusão. Eles exigem que ele lhes dê todo o seu dinheiro e joias e que sua morte seja rápida. Tian é perdoado por eles, dizendo que realmente não tem muito dinheiro ultimamente. Além disso, precisa ir a Jaya. Então eles podem simplesmente bater nele. Um dos homens diz a seus cúmplices que eles matarão o rapaz. Inger e Xiaolui estão preocupados com o jovem, então pedem aos bandidos que parem e prometem lhes dar o dinheiro que têm. Mas antes de terminar, eles observam como o rapaz vence 5 homens em uma fração de segundo e depois estica o pescoço, pedindo às moças que não se preocupassem com ele, porque aqueles cretinos se mostraram muito fracos e frios apenas em palavras. O trio imediatamente chamou a polícia, cuja equipe foi até a floresta em busca dos rapazes e os agressores foram levados à justiça. Como civis, Inger conhece alguém da delegacia de polícia e agora eles estão sendo levados diretamente para a delegacia leste e Wang Tan agradece a garota, pois graças a ela eles economizaram seu tempo. Inger explica que não conhece as pessoas da estação, mas sim sua família, e é por isso que ela se transformou. Ela também fica um pouco corada e agradece a Wang Tan por salvar suas vidas. O jovem sorri calmamente e diz que não custa nada para ele, pois é apenas uma pequena coisa para ajudar as pessoas. E, mentalmente, ele acha Zinger muito fofa quando ela cora e é tão tímida. Um oficial da lei os leva até as proximidades da Giant Station, que fica a cerca de 5 minutos e 10 minutos de distância. Os rapazes lhe agradecem, fazendo uma reverência. Xiaoya os encontra, o que surpreende muito Wang Tan. Ele pergunta a Kangir se ela conhece essa mulher, e a garota sorri sem jeito e responde que essa é sua irmã mais velha, que estava muito preocupada com ela. Xiaoya percebe Wang Tansil e pergunta o que está acontecendo e por que ele está com sua irmã mais nova e o jovem. Depois de trocar olhares com ela e lançar raios, ele lhe diz que isso é uma simples coincidência, e que ele é um simples passageiro que já está indo embora. O jovem dá meia volta e vai embora pensando que não é um perdedor vingativo, portanto, vai embora com calma. Chegaria o dia em que ela e toda a sua família Zil retribuiriam a ele e ao homem gordo os insultos que eles gritavam pelas costas, humilhando-os e expulsando-os. Zinger percebe o olhar frio de sua irmã e pergunta se ela conhece o jovem que foi embora, porque os dois têm um olhar muito aguçado que faz você se arrepiar. Xiaoya diz que eles não têm nada contra esse pequeno galo e que ela se importa mais com o que liga Zinger a ele. Zinger pula alegremente nos braços de sua irmã e explica a ela que Tianson é seu salvador, porque eles foram levados para a floresta, onde havia muitos bandidos e Wang Tan lidou com eles sozinho, dispersando-os pela clareira. A garota fica impressionada e fala muito ativamente sobre como o cara era super legal e melhor do que todos os treinadores que estavam no salão de artes marciais da família Zil. Qingir diz que, se não fosse por Wang Tan, Zil poderia nunca mais tê-la visto, então o jovem é uma pessoa muito boa. Depois de ouvir o mais jovem, fecho os olhos e digo que, para o bem dela, ela não vai discutir com o cara ainda. Ela é grata a ele por sua irmã, pois estava muito preocupada com ela. Está escurecendo lá fora e Wang Shan está hospedado no Yaven Hotel. Entrando em seu quarto, o homem se senta exausto na cama, curvando-se e segurando a cabeça. Pouco tempo depois, ele se senta direito. Tianzun tira uma pintura de sua bolsa e percebe que, apesar de haver muitos carros e brigas, não há um único arranhão nela. No entanto, a loja para a qual ele estava indo estava fechada, então ele decide ir até lá na manhã seguinte. O jovem tira os sapatos e se deita na cama com um paletó, cruzando as mãos atrás da cabeça e olhando para o teto, pensando que, se a caligrafia e a pintura são falsas, então ele precisa encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro. Além disso, o jovem lê vários capítulos do livro Notes on the Protection of Treasures, que Sanju lhe deu ontem, e é muito bom, a tal ponto que o jovem não conseguiu parar de lê-los na noite passada. Um bom romance para todos. Por isso, ele está pensando em liberar alguns capítulos, porque, de qualquer forma, essa obra não existe neste mundo. Tianson decide assistir a transmissão ao vivo. Ele vê a irmã Leifan, graças a quem ele conseguiu lutar hoje,
e ao lado dela está um homem de cabelos amarelos em boa forma física e com bandagens nas mãos. O homem nunca pensou que haveria uma oportunidade em que dois âncoras pudessem transmitir junto. Lei Fan e o homem percebem que o Papa Wang entrou na transmissão como espectador, então a garota o cumprimenta com alegria. O homem também sorri e cumprimenta o Papa Wang, dizendo que seu nome é Zack. Ele é um campeão mundial de Muay Thai, portanto, convida o espectador a lhe dar moedas e aprender essa arte. Wang Tan escova os dentes e assiste à transmissão paralelamente, percebendo que Zack é bastante direto. Então ele pergunta quantas moedas ele quer. O homem de cabelos amarelos chama descaradamente a quantia de 4 milhões de moedas mundiais e depois ensinará tudo ao papai Wang. E o preço é tão alto porque o homem é 5 vezes campeão mundial de boxe tailandês. Graças ao seu treinamento, ninguém consegue vencê-lo. Lei Fan está furioso com Zack, chamando de um cretino de coração negro que está tentando roubar o espectador. A garota pede ao Papa Wang que não dê atenção a ele. Se ele quiser aprender Kung Fu, ela lhe recomendará outros mestres. Zack abre as mãos e diz que só paga o preço diretamente para evitar problemas, porque ele pode não ter dinheiro. De acordo com o homem de cabelos amarelos, pode ser que Wang tenha hipotecado todos os seus bens para recompensar Lei Fan pela primeira vez, e o próprio Tan Song sorri ao assistir à transmissão porque Zack parece muito interessante para ele. Mas Wang Tan não tem moedas para dar a eles. Tan Song decide ver que horas são, e já está no relógio. Então ele decide verificar seu saldo e, ao abri-lo, vê que tudo está zerado. Wang se pergunta por que as moedas do mundo não foram atualizadas após 5 minutos. Um alerta informa que as moedas foram creditadas no saldo e o jovem se alegra. Ao perceber que foi apenas um atraso no sistema e que o dinheiro chegou, ele se sente mais confiante. Tianson transfere toda a quantia necessária para Zack, escreve um comentário e pergunta se Lei Fan participará da transmissão conjunta hoje, pois ele a está esperando há muito tempo. O homem de cabelos amarelos pede ao Papa Wang que não o ignore, portanto, acena com as mãos para chamar a atenção. Fan se curva e diz que nesse programa ela lutará com Zack na esperança de que o público goste. Wang Tian coloca os dedos no queixo e assiste à transmissão pensativo. Tian está feliz que Lei Fan o entenda e tenha concordado em lutar com Zack, pois é assim que ele poderá ver como Zack é bom no Muay Thai. O juiz anuncia o início da luta e Zack corre como um raio em direção a Lei Fan, que é envolvida por uma esfera, e o homem começa a desferir golpes aleatórios, que a garota bloqueia com sucesso. Wang Tan, que assiste atentamente à luta, diz que esse Zack, que é brincalhão e sorridente, parece uma pessoa completamente diferente durante a luta. Ele está extremamente concentrado e essa é apenas uma mudança marcante. O Tai Chi Lei Fan combina efeitos ofensivos e defensivos, e isso é mais do que suficiente para atacar Zack. Portanto, parece que o Lei Tai Chi de Wang Tan ainda precisa de prática para atingir o mesmo nível do Fan. Mas, ao mesmo tempo, Zack está muito relaxado e não usa toda a sua força. O rosto de Zack fica mais duro e ele diz que eles estão se divertindo, não lutando. Então ele pede à garota que lute de verdade para acabar com essa briga. O homem balança e uma esfera azul se forma ao redor de seu punho e ele pede a Lei Fan que tome cuidado. A garota consegue se esquivar e diz que o truque que Zack usou era muito perigoso, mas graças ao seu escudo de Tai Chi, ela não se machucou. Mas Zack ainda ficou mais forte desde a última luta. O juiz anuncia o vencedor, que passa a ser Zack, porque Lei Fan voou para fora do ringue e dessa vez perdeu para ele, mas não ficou muito chateada. Zack vomita alegremente seu kulak, gritando que venceu, o que significa que seu Muay Thai é invencível. Wang Tianson resume tudo o que viu, dizendo que Zack é muito forte e fez uma apresentação incrível. Toda pessoa que se dedica às artes marciais quer ter essa habilidade e não é uma pena gastar 4 milhões de moedas. Zack fica insolente, orgulhoso, joga a cabeça para dentro e diz que mudou de ideia e agora quer 10 milhões de moedas, porque agora ele se sente invencível com seu Muay Thai. Agora, 4 milhões é muito pouco para ele. E essas palavras enfureceram Wang Tan. Papa Wang elogia não Zack, mas Lei Fan, dizendo que ela é muito boa e fez um ótimo trabalho. Então, ele lhe envia 50 moedas e devasha, sorrindo docemente, agradece pela atenção. O cara se despede e escreve que já é tarde e que está na hora dele, mas que espera ver a Fan novamente no futuro. Zack dá uma de volta porque seu sonho foi ignorado, e ela acena com as mãos pedindo ao grande tirano Papa Wang que não vá embora, dizendo que acredita que ele é um verdadeiro tirano e que, além disso, o preço é negociável, mas eles não dão atenção a Zack, e Lei Fan diz que ele mereceu. Wang Tian toma uma ducha, veste o pijama e vai para a cama pensando que Zack tem uma péssima atitude em relação ao público e aos adversários, pois não demonstra nenhuma piedade e respeito. De qualquer forma, ele não tem pressa, então decide ir para a cama mais cedo,
pois amanhã tem muito o que fazer. De manhã, quando o sol está brilhando forte e já no zênite, o jovem chega à consignação Zainuan, onde há uma loja de antiguidades que ele estava procurando. Ele é recebido pela anfitriã, que pede que ele espere um pouco, pois o quadro que ele trouxe ainda não foi avaliado pelo especialista em avaliação Dong Lao. Lao examina seriamente a pintura, nomeando-a e dizendo que é falsa. Wang Tianson não entende e pergunta com medo se essa pintura é falsa, e Dong Lao diz com entusiasmo que ele quer dizer que essa pintura tem pelo menos 60 anos de idade, mas ela ainda está tão perfeita e é incrível demais, então ele fica profundamente chocado. Tianson agradece ao especialista por sua apreciação e explica que essa pintura foi confiada a ele. Então, ele está interessado no custo aproximado, mas Dong Lao não responde, dizendo que ainda precisa de mais identificação, mas o jovem repete seriamente que precisa de dinheiro. Lao chama 2 homens altos, de terno, óculos e walkie-talkies, e eles ficam atrás do rapaz, pairando sobre ele como uma sombra. Wang Tia não entende o que está acontecendo e por que ele foi bloqueado. Será que ela realmente quer brigar com ele? Então ele se levanta enquanto um dos homens puxa sua mão pelas costas e o jovem pensa que ele pretende pegar uma arma. Mas o guarda saca uma pasta cheia de dinheiro e outro guarda segura uma fita com um sorriso. Tia esclarece se esse dinheiro é para ele e Dong Lao acena com a cabeça afirmativamente, dizendo que se trata de um depósito de 500 mil yuans e explica que, assim que a avaliação atingir um determinado valor, eles pagarão um depósito de 500 mil yuans antecipadamente. Eles só precisam de mais alguns dias até a avaliação exata. A anfitriã pede que os jovens não se preocupem e não duvidem, pois ele pode entrar em contato com a loja a qualquer momento e, se os especialistas cometerem um erro, 500 mil yuans não serão devolvidos. Mostrou um contrato de consignação no qual o agente comissionado realiza transações em seu próprio nome, mas no interesse e às custas do consignante, e ele o assina ao sair da loja. A anfitriã pede que ele seja cuidadoso e chegue a casa com integridade e segurança, dizendo que eles o permitirão dentro de 3 dias. Dong Lao acompanha o jovem com um sorriso, dizendo que ele é um jovem real e enérgico que teve uma coisa tão rara. Além disso, ele aceitou com muita calma uma quantia tão grande de dinheiro, e a anfitriã percebeu que Chong é muito bonito. Lao acredita que o jovem definitivamente se tornará uma grande pessoa no futuro. Por trás da suposta indiferença, Wang Tan sentiu uma alegria frenética. Assim que se afastou o suficiente da loja, ele se sentou na esquina e gritou. Ele recebeu 500 mil. E isso não é um sonho. A pintura que ele estava usando durante todo esse tempo era real. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. O salário que ele recebia em seu emprego anterior era de apenas 4 mil dólares por mês. E quantos anos ele teria que trabalhar para ganhar tanto dinheiro? E essa é apenas uma parte que lhe foi dada. Canson se levanta, enxuga o suor e diz a si mesmo que não há necessidade de ficar tão desorientado. Primeiro, você precisa voltar para o hotel. Wang Tan não vai a Jai há muito tempo. A cidade se tornou muito mais próspera do que Yongxing. Então ele decide dar uma pequena caminhada e encontrar um lugar para comer. O rapaz chama a atenção em um grande shopping center. Lá ele vai comprar um pão cozido no vapor, que é muito saboroso para ele. Ele escolheu a loja certa. Depois disso, ele entra no saguão do hotel onde está hospedado e alguém o chama. E essa pessoa acaba sendo Zio, que diz que está esperando por ele há muito tempo e pede que ele vá até ela e se sente ao seu lado porque quer lhe dizer algo. Mas quando ele a vê e ouve o que ela lhe chama, vai embora como se não tivesse ouvido ou visto sua irritação. Zia dá uma ordem a seu guarda para que descubram em que quarto o homem mora e a cumpram incondicionalmente. O guarda informa a ela que o fardo mora no quarto 1204 e está sozinho nele. E a mulher decide visitá-lo e mostrar o que é capaz de fazer ao entrar em seu quarto. Wang Tans primeiro vai para o chuveiro e, ao sair dele, percebe que seus músculos ficaram mais tensos. O livro secreto de Tai Chi é realmente uma coisa muito boa. Ele se sente alegre o dia todo. Depois de enrolar uma toalha nas coxas, batem a porta de seu quarto. Wang Tan abre a porta, atrás da qual Zia aparece com a cabeça erguida. Ela baixa o olhar e vê que o rapaz está usando apenas uma toalha. Então, eu me ruborizo e pergunto ao jovem se ele sempre cumprimenta os hóspedes dessa forma. Ele não tem nenhuma educação. Ela diz que a questão que quer discutir é muito importante, então espera que ele a ouça, mas o rapaz não a deixa terminar de bater a porta na sua frente, o que a enfurece. E ela exige que seus guardas derrubem a porta do quarto dele. Zia diz ao rapaz que ele é um valentão,
que se permite demais e não demonstra o devido respeito por ela. Insatisfeito com a visita tardia de convidados não convidados, Wang Shang pergunta como eles se atrevem a chamá-lo de valentão quando eles mesmos invadiram sua casa e derrubaram a porta, arruinando sua propriedade. Zia diz que ele é muito estúpido se não entende por que ela veio e explica a ele que não deve mais entrar em contato com sua irmã mais novas, Yu King, porque elas são de mundos e categorias diferentes. Ele é pobre e ela é uma garota rica e respeitada. Chong sorri maliciosamente dizendo que ela não é mais sua chefe e que não pode controlar cada passo. Ele se apropria de seu ambiente e de seus desejos, e mais ainda, ela não é sua tutora ou mãe. A mulher está com raiva e grita com ele só porque é Cia, a chefe da Shox, dizendo artes marciais. Ela tem direito a tudo isso e ele é apenas uma pessoa insignificante que perdeu sua última chance. Se ela descobrisse que Tan Song havia visto sua irmã mais nova novamente, ela o mataria, dando-lhe a morte mais terrível. Depois de ouvir seus gritos histéricos, Wang Shang olha para ela com um olhar frio e afiado e exige que ela peça desculpas imediatamente. Em seguida, saia de seu quarto, pois, caso contrário, ela o forçará e eles não se atreverão a culpá-lo pela grosseria. Ao ver o olhar do jovem Zio, recuei perguntando o que ele faria. Vendo o medo indisfarçável nos olhos de sua chefe, os guardas a bloquearam pedindo que não se preocupasse. Eles a protegeram. Agora, eles darão ao cara uma boa lição que ele aprenderá por toda a vida. Os guardas tiram suas jaquetas e armas de serviço enquanto permanecem com suas camisas. Um deles faz uma investida na esperança de acertar o Wang Shan no intestino, dizendo que o bebê precisa se apressar e pedir desculpas à senhora Si. O jovem bloqueia o golpe do guarda para que ele entenda que o cara é bom em Tai Chi, mas eles não são chiitas porque não são como aqueles treinadores inúteis, mas mercenários profissionais. Ong não lhe dá ouvidos e dá um salto mortal para frente. Salta sobre os guardas, mostrando a Zia sua dignidade, que está escondida sob uma toalha. A mulher se ruboriza e exige de seus subordinados que acabem com o garoto o mais rápido possível, pois não está interessado em vê-los lutar contra os mercenários. Diga ao jovem que ele pode pular como um macaco o quanto quiser, mas, se fizer isso, ele não conseguirá conquistá-los. Assim, Wang Tan olha com confiança para os homens e sorri, direcionando os fluxos de energia para dentro de si mesmo e dizendo que eles nem sequer veem a diferença entre eles, o que significa que estão longe de ser especialistas e, além disso, ele mesmo já está cansado de falar. Portanto, está pronto para acabar com a batalha inútil deles. Os guardas o atacam ao mesmo tempo, mas não tiveram sucesso, pois um deles voa contra a parede. O segundo agarra o cara pelo antebraço, dizendo que agarrar é sua principal habilidade, e enquanto ele agarra o alvo, ela não consegue se libertar. E primeiro ele arranca o braço do cara, mas não importa o quanto ele aperte a mão do jovem, nada sai. E Wang simplesmente diz que essa é sua força interior do Tai Chi e bate no queixo do homem com o pé, arrancando seus dentes. Zio continua desprotegida e quieta, e Wang Tan se aproxima dela perguntando por que ela está calada. Será que ela realmente acha que tudo está sob seu controle e que ela pode fazer o que quiser? Mas não é assim, seja com seu treinador de artes marciais ou com um guarda-costas profissional contratado, o resultado será sempre o mesmo. A música de Tan será vencedora. Constrangida pela proximidade com Tanzi, admito que, dessa vez, seus guarda-costas fizeram um trabalho ruim com ele, porque ele é muito bom, mas ela só quer avisar o jovem dessa vez. Ela também está indignada com a proximidade do Alatan com ela e, se ele ousar tocá-la, ela mesmo matará e o chamará de pervertido. Shang olha para ela como se ela não fosse nada e diz que não tem vontade de tocá-la e que, de certa forma, é estúpido ameaçá-lo quando ela está em uma posição tão ambígua. Naquele dia, ele viu que os mestres de artes marciais dela, mas nada havia terminado ainda, e eles se encontrariam. Não entendo muito bem do que ele está falando. E o jovem, insatisfeito com isso, coloca as mãos sobre o peito e pede para não fingir, mas para voltar para casa e perguntar ao instrutor Li. E ele também não está interessado em sua irmã mais nova. Além disso, ele planeja abrir seu próprio salão de artes marciais na cidade e então mostrará do que é capaz. Zia acha que Wang Tan não consegue se dar bem com ela e, por isso, tenta abrir sua sala de artes marciais ao lado de Jansen, tentando humilhá-la. Eles dizem ao rapaz que estão ansiosos para abrir sua academia para observá-lo, pois sua habilidade é muito boa. Ela estava errada sobre ele, mas ele não é invencível. Há mestres habilidosos suficientes em seu salão de artes marciais. O jovem se deita na cama e olha para a mulher perguntando se ela já terminou seu monólogo. Se ela não puder ir embora, então ela pode notar a garota que ele planejou chamar e satisfazer suas necessidades sexuais. Depois dessas palavras, Zio sai voando do quarto e,
No corredor, é recebida por outros guarda-costas que perguntam sobre os mercenários. Mas a mulher irritada pede que eles se calem e a levem para a empresa sem fazer perguntas. Ela não entende como o acaso da ONU se atreve a humilhá-la dessa forma. Mas, felizmente, ele não sabe que ela tem um segredo na manga. Eles também notam que as habilidades de Chan se tornaram ainda melhores, pois ele próprio se tornou mais atraente. O quarto de Lai então foi trocado porque o quarto em que ele estava hospedado não era adequado para morar. Ele pega o celular para relaxar, assistir a transmissão e gastar o dinheiro acumulado, mas o aplicativo avisa que a plataforma vai passar por um trabalho técnico, que durará uma semana. Um jovem do tamanho de um homem pula na cama dizendo que não tem nada para fazer por uma semana inteira agora, mas sua cama é muito grande e é super legal. Em seguida, o fundo de sua TV começa a vibrar porque alguém liga para ele do outro lado da linha. A moça se apresenta e diz que é funcionária de uma loja de Xinjiang e liga para informar a oferta exata de especialistas para a foto. O valor proposto é de 2.480.000 ienes. Depois de ouvir a proposta, ele levanta a mão alegremente porque a sorte está do seu lado com essa quantia. Com certeza ele conseguirá abrir sua academia. Sua alegria é interrompida por outra ligação, que, por algum motivo, não agrada muito ao jovem. O rapaz pega o telefone e Zion King o cumprimenta, ou como ele se apresentou anteriormente a Kinger, perguntando ao rapaz se ele se lembra dela. O jovem pergunta o que aconteceu e por que ela está ligando para ele tão tarde. King está sentada com sua amiga em sua casa, depois de organizar uma festa do pijama, e diz que está feliz por ter guardado o número do jovem, porque ela quer caminhar com ele e agradecê-lo por ter salvado sua vida dessa maneira. Ela não tem feito muita coisa ultimamente, então, ela está sempre livre e o jovem concorda. Depois que eles terminam a conversa, ele se agarra à cabeça porque já havia dito a Zia que não se aproximaria de Ziu King. Então, por que ele concordou em sair com ela? Embora se considerarmos que não se trata de um encontro, mas de sua gratidão, então está tudo bem. É isso mesmo. Porque ela é uma estudante universitária e ele não tem, e não pode ter, nenhuma opinião sobre ela. Além disso, ele não tem medo da irmã mais velha dela e não fez nada de errado. Ele apenas aceitará a gratidão e pronto. Na manhã seguinte, eles vão ao parque de diversões Maple Park, onde Zion King o abraça e se aconchega nele, dizendo algo sobre navios piratas e como eles são emocionantes e como Chan é incrível. O cara não está calmo. Ele está muito atordoado porque perdeu o momento em que o passeio dele se transformou em um encontro. Ele toma um gole de suco e pede à moça que lhe diga por que ela o chamou. Ele está ocupado e há coisas esperando por ele, por isso não consegue andar por muito tempo. A moça sorri alegremente e diz que queria dizer sobre sua simpatia pelo rapaz, e ele engasga com o suco devido ao choque. Cuspindo, a garota caminha à frente do rapaz e ele pergunta se ela quer dizer que sua simpatia por ele é justificada pelo fato de ele tê-la salvado antes, ou se ela quer dizer que o ama de todo o coração. E King simplesmente responde que as duas opções estão corretas. Sua irmã é uma pessoa muito forte. Poucas pessoas ousam resistir a ela porque todos têm medo dela. Mas no King Wang, a opinião de Tan é completamente diferente, especialmente porque ela ouviu falar dele e acha que ele é muito interessante para ela. Ong explica que não é que ele tem um caráter, mas que Ziu é uma mulher poderosa e forte demais. Zinger diz que sabe disso, e que agora eu a irrito. Mas ela não era assim antes. Quando eram pequenos, seus pais os abandonaram, deixando-os sem nada além de um monte de dívidas, e foi Zia quem conseguiu chegar a essa posição e assumir tal posição, contando apenas com sua personalidade forte. Mas, infelizmente, estou me tornando cada vez mais autoritário e acredito que, mais cedo ou mais tarde, ela se machucará. Portanto, provavelmente será bom que alguém lhe dê uma lição. Depois de ouvir a garota, Wang Tan diz que tudo o que ele faz não tem o objetivo de dar uma lição em Ziu. O jovem só quer avisá-la de que o status não dá a uma pessoa o direito de desprezar todo mundo e humilhar os outros. Por isso ele precisa provar a si mesmo para mostrar como isso funciona. Zinger bate palmas e diz que o cara é simplesmente maravilhoso e que ela o admira. Então o jovem cora um pouco e se elogia por sua eloquência. O rapaz tem uma tatuagem no pescoço que chama a atenção da garota, e ela supõe que seja uma cicatriz do fato de sua cabeça ter sido cortada antes. Mas ele diz que essa é uma tatuagem que cobre uma cicatriz mental. Ele toca o pescoço e seu olhar fica caído e sem vida. Já que Zion King havia contado a história dela, então ele contaria a ela que seu Wang Tan nunca teve um pai, e sua mãe logo morreu, deixando-o com o padrasto que bebia todos os dias e batia nele a tal ponto que os hematomas não desapareciam porque os antigos eram substituídos por novos, e as escoriações aumentavam a cada dia. O padrasto era um homem mau que sofria de alcoolismo e nunca se controlava. Então, um dia, ele quase estrangulou o Shan. Depois disso,
o garoto fugiu e não voltou para nunca mais esquecer seu passado. Embora seja doloroso, ele fez uma tatuagem para não se esquecer de que só pode confiar em si mesmo e em mais ninguém. Mesmo que um dia ele entre em um caminho aqui, que será espinhoso e difícil e será impossível abandoná-lo, ele seguirá em frente sem ceder a ninguém. Zio King, depois de ouvir sua história, diz que ele é um homem muito forte que merece muito. Ela fica na ponta dos pés para lhe perguntar algo. King o beija no rosto e pergunta se ela pode se tornar sua namorada, a namorada de um cara tão bom. Depois de beijá-lo, ela diz que ele pode pensar na resposta e sai correndo para outra atração, prometendo oferecer comida a ele. Quando saem do parque, Wang Tan pergunta se ele parece tão pobre a ponto de ela querer comprar comida para ele, e a garota, rindo, diz que ele é realmente muito pobre. O encontro daquele dia foi muito agradável e confortável. Provavelmente foi a época mais feliz de sua vida, da qual ele sempre se lembrará com carinho e um sorriso. Mas, apesar disso, o jovem não se esqueceu de seu objetivo e missão originais. Por isso, ele vai até a loja de antiguidades para pedir o restante da quantia que foi transferida para seu cartão. Dom Lao pede ao rapaz que o chame se ele tiver mais quadros. E a anfitriã diz que o rapaz ficou ainda mais bonito. A música de Wang Tan está indo para a cidade de Yongxing. Os fundos iniciais estão em suas mãos e ele está pronto para iniciar seu próprio negócio na cidade de Zhejiang. Wang Tan convidou um homem gordo para jantar no Hotel Grade. Sua mesa está repleta de pratos caros, que o homem gordo come com as duas bochechas. Wang pede a ele que não tenha pressa, pois ainda restam muitos pratos. E o homem gordo fica muito feliz pelo amigo e agradece por ele tê-lo convidado para um lugar tão caro. Wang explica como ele conseguiu tanto dinheiro. E o homem gordo, depois de ouvir sobre a pintura, começa a falar com admiração e a cuspir porque acha que essa famosa pintura, que foi deixada por seus ancestrais, foi vendida por mais de 2 milhões. O nome de Fatih é Fatih. E ele diz que isso realmente se encaixa em seu estilo de cara mal. E Fatih pensou que Wang estava confiando em suas próprias habilidades, mas acabou descobrindo que ele ainda confia em seus ancestrais. A música de Wang Tan diz que o dinheiro é apenas uma ferramenta, uma moeda para atingir seus objetivos e um sonho é tudo o que importa. E ele sonha em abrir seu próprio salão de artes marciais na cidade de Yongxing, que será melhor e maior do que o Washi Sing. O gordinho do salão de artes marciais diz que entende que seu irmão guarda rancor da Cia, mas não se deixe levar pela emoção. Você precisa gastar o dinheiro com sabedoria, pois abrir um salão de artes marciais custa muito dinheiro e é muito caro para se vingar. Será que Tan Song realmente quer abrir sua academia porque está praticando Tai Chi para competir com o Shokzang Martial Arts Hall? Wang Tan anuncia que também participará da competição anual de artes marciais. Ele precisa ter sua própria academia de artes marciais para se inscrever. Há apenas uma vaga na cidade e ele precisa de mais experiência real de combate. Portanto, Tan Song abrirá a academia e praticará sozinho. Fatih diz que não sabia que ele tinha sonhos tão grandes e que, por isso, apoiará Wang Tan. Wang agradece o apoio do amigo, dizendo que a revolução ainda não começou e que os companheiros já estão trabalhando. Fatih decide ir buscar todas as informações necessárias sobre a abertura do salão de artes marciais, mas primeiro Wang Tan precisa pagar por toda a comida que eles pedirem. Caso contrário, os gordinhos ficarão envergonhados. Eles estudam os documentos e chegam à conclusão de que a área necessária para o centro de artes marciais é muito grande e que um bom local em Yanxin não é barato. Portanto, o que eles encontraram é a melhor opção. É um pouco assustador pensar que o aluguel para o ano será de quase US$1 milhão, e também há grandes custos de reparo. Fatih tem amigos que trabalham no ramo de reparos e entrará em contato com eles mais tarde, combinando e organizando o máximo que puder. Serviços públicos, publicidade, mão de obra e o Tan provavelmente não conseguirão pagar, mesmo que ele venda todas as suas pinturas. Ong se lembra de que recentemente assinou um contrato para um romance, e ele pode receber royalties e remuneração pelo manuscrito. O romance é bastante popular em sua época e se chama Notes on the Protection of the Azures. Fatih diz que é um grande fã desse romance e pede a seu amigo que conte toda a história da escrita, bem como se o personagem principal carregou o caixão de 3 estrelas de coral Lalu para a África. Ong sorri e diz que não dirá nada em breve. O dinheiro quase foi gasto com a preparação do salão de artes marciais, então era hora de pensar em outra maneira de ganhar dinheiro. Foram necessários quase 200 watts para decorar e reconstruir o salão de artes marciais. Depois disso, haverá publicidade, despesas pessoais, etc. E ele precisará de muito dinheiro. Após 7 dias,
O serviço de transmissão ao vivo foi encerrado e ele finalmente pode assistir à manutenção da transmissão encerrada no prazo. E ele tem 4 milhões de mu em sua conta. E isso o agrada. O cara precisa abandonar a ideia de treinar artes marciais por um tempo. Ele precisa ganhar o máximo de dinheiro possível. Ele precisa de uma recompensa como aquela pintura famosa para realizar tudo o que planejou. Mas seu maior problema é que esse serviço pode encontrar um erro em sua conta. E se ele for corrigido, tudo desaparecerá. Pode ser que esta seja sua última vez usando esse aplicativo e ele deve aproveitar essa oportunidade. Wang Tan decide estudar o setor, e sua atenção é atraída pelas manchetes: caça ao tesouro e hacking selvagem Quantum Razors indecisão a cada passo, mecânica quântica, e acha que seria ótimo se fosse verdade. Tian vai ao ar com um profissional, o que causa alvoroço, e o apresentador da transmissão elogia Papa Wang. Van pede que ele não fique tão empolgado. Ele veio aqui apenas porque estava interessado no tipo de produto que ele representa. O homem diz que a lâmina de barbear deles pode reconhecer automaticamente as características faciais do proprietário para obter um ajuste perfeito. Ele também oferece uma função de limpeza e esterilização para economizar tempo e esforço do usuário. E, o mais importante, tem uma função de transmissão por meio do espaço quântico. É claro que essa tecnologia não existe no mundo de Wang Tan e talvez ninguém consiga desenvolvê-la nos próximos 30 anos. E é exatamente isso que Chong deseja. O jovem elogia o apresentador escrevendo que essa é uma técnica excelente e que ele lhe dará 1 milhão de moedas mundiais em troca de uma cópia do desenho. O apresentador concorda e diz que concorda com 1000 e que lhe enviará o melhor de todos os desenhos que eles têm. Depois de receber o desenho, o jovem ficou satisfeito, pois com certeza ele será vendido por um bom preço. Naquela noite, Wayne Tan assistiu à transmissão ao vivo do mestre Tazi Yang Lucian. Após as palavras do mestre, ele começou a entender melhor a força interna do Tai Chi. O habilidoso artesão retomou seu negócio e Wang Tan, sem hesitar, o recompensou com 3 milhões de moedas. Com a ajuda das transmissões ao vivo, ele pôde viajar livremente para mundos diferentes. Wang Tan quer explorar todos esses mundos e se tornar mais forte. A recompensa de Wang Tan hoje são 3 baús. Ele mal pode esperar para abri-los o mais rápido possível, na esperança de que haja segredos dos mestres de Tai Chi. Mas havia 10 milhões de moedas em todos os 3 xadrezes. Wang Shan, entristecido, vai para a cama. Ele tenta se acalmar e diz a si mesmo que tem desenhos e que pode ficar calmo. Mas, enquanto isso, precisa dormir um pouco. Naquela época, ele ainda não entendia como o uso de moedas era difundido. Enquanto estava na Cindy Martial Arts School, a SIA recebeu a informação de que Chanson já estava planejando abrir sua escola de artes marciais tão cedo. A secretária do presidente da empresa diz que isso é verdade, e a escala do local escolhido por ele não é pequena. Ela está localizada na Chiefin Street e parece que o próprio jovem está pronto para uma grande batalha. Zai ainda não sabe de onde ele tirou tanto dinheiro, mas tem certeza absoluta de que ele se arrependerá em breve, pois não é tão fácil abrir sua própria escola de artes marciais. A secretária se volta para a senhora Ziu e diz que, além de Wang Tan, eles têm outro problema importante. Ano Jiro, que foi demitido da última vez por causa do incidente com Wang Tan, voltou ao Japão para encontrar seu professor, o rei do judô japonês Ua. Kitagawa provavelmente virá cantar para desafiar Wang Tan e Ze ela mesma, salvando assim a face de seu professor e aluno. Depois de ouvi-las, Zia diz: como um lixo como Jiro ousa voltar e informá-la? Ela, Zia, está no topo da China. Ela tem tudo sob controle. Por que teria medo de seus trolls da ilha? Ela manda a secretária para casa dizendo que está livre na Ziu, Zon, BS e vai embora. Depois que Jean Ziu saiu, eu me permiti expressar todas as minhas emoções porque Kitagawa Ze é realmente um grande problema, especialmente desde o ano passado. Ele já havia derrotado várias escolas de artes marciais na província, e ela viria para se preparar bem para sua chegada. E o Wang Tan traz Gordinho para o velho armazém e o homem gordo não entende o motivo. Tan diz que quer abrir sua exposição de leilões aqui para fazer uma venda, mas Gordinho considera esse depósito pobre, e a exposição nele humilhando Tan. Diz que não tem muito dinheiro sobrando. Dessa forma, eles economizarão o máximo que puderem. Além disso, o está procurando por algo assim há muito tempo. Ele tem um tesouro em suas mãos, e o telefone estava lotado de ligações ontem. E onde quer que ele realize uma venda, todos virão. Todos esses executivos de empresas de tecnologia mal podem esperar para ir até ele. Então ele decidiu realizar um leilão para entretê-los igualmente. Eles entram no depósito e o cheiro é terrivelmente úmido, e é assustador como se houvesse fantasmas. Mas há muito espaço para um leilão nele. O avô se aproxima deles vindo das sombras.
o que assusta muito o gordinho, que pula em cima de Wang Tan e grita loucamente. O velho observa com desagrado que o jovem é muito barulhento e que ele é o responsável por esse armazém, e seu nome é. O vovô ouviu dizer que alguém quer alugar seu armazém, e parece que esses caras barulhentos são os inquilinos. Ele olha para os jovens com descrença, chama-os de um bando de crianças e pergunta por que eles alugam esse depósito. Se for para fazer bagunça, então ele não pretende alugar nada para eles. Wang Tan sorri docemente e diz que o tio entendeu tudo errado. Eles são pessoas decentes. Eles querem alugar um armazém para realizar uma venda e, quando ele viu o tio Ana, imediatamente se lembrou de seu amado avô, que também é um soldado do Exército Vermelho. Ong escolheu esse armazém porque se lembra de seu avô e da gloriosa tradição dos grandes líderes, sem excessos, sem desperdício, com perseverança e trabalho árduo. Uma aparência, um fio ao ouvir isso, porque depois de tantos anos eles, os jovens, ainda se lembram das citações de seus ancestrais. É isso mesmo, e por isso, ele só cobrará de Wang Tan 100 ienes por esse depósito. Chong concorda e diz que o tio é uma boa pessoa, pois é verdade que todos vivem sob uma bandeira vermelha e são todos uma família. Wang Tan pede ao tio que vá descansar e ele e Fati colocarão as coisas em ordem e farão uma reunião amanhã. Fati percebeu que havia sido chamado aqui para se tornar um faxineiro, ficou surpreso com a iniciativa do disfarce e observou o entusiasmo juvenil do disfarce. E, ele não podia ficar de fora e, arregaçando as mangas, disse que o tio os ajudaria a limpar. Quando estava no exército, ele conseguia criar uma vaca inteira. Em um só fôlego, Fati pediu ao tio que se acalmasse, respirasse um pouco e eles mesmos limpariam tudo. Eles limparam o dia todo e, quando chegaram em casa, o tio imediatamente tomou um banho e foi para a cama. Esse dia foi muito mais cansativo para ele do que os dias em que ela estava praticando Tai Chi. Amanhã eles terão uma reunião com os gigantes corporativos que precisam de uma patente para desenhos, e ele espera ganhar um bom dinheiro com isso. Não é nem meia-noite, mas ele ainda quer verificar o que está no ar. Uma mensagem chegou até ele. O texto da mensagem é o seguinte: prezado testador, Sr. Wang, o sistema agradece seu apoio. Houve um salto extremo nas moedas de ouro em sua conta e de acordo com os termos originais do sistema, sua conta continuará a existir de acordo com os termos do contrato. No entanto, agora o saldo de sua conta será alterado semanalmente. O valor continuará a dobrar, mas a cada 2 semanas, o saldo será automaticamente cancelado. Depois de ler isso, o jovem pula alegremente na cama. Embora o saldo dobre apenas uma vez por semana, o sistema não considerou suas ações um bug. Agora ele não precisará se preocupar com isso. Ele realmente é um tirano. De manhã cedo, Wang, Tan e Fati vão para o depósito. Tan parece alegre e feliz e Fati parece sonolento e cansado. Um jovem abre a porta do armazém e entra alegremente dizendo que haverá um leilão hoje, e é simplesmente maravilhoso. O homem gordo boceja porque foi convidado a limpar seus sonhos. Mas o armazém é muito limpo, tudo brilha e há muitos bancos, o que surpreende muito o tio do casal, que os encontra com outros idosos e sorri docemente dizendo que trouxe alguns voluntários para ajudar os rapazes. E, como agradecimento, ele pede para levar um pequeno presente para ele e seus velhos amigos como uma lembrança de sua juventude. Acena com a mão e diz que eles não fizeram nada incrível, mas ajudaram por vontade própria. Ele pede para aceitar o que eles fizeram como um presente para a geração mais jovem. Fati aperta a mão do velho e diz que ele também é o comandante, mas não das tropas, e sim das turmas do ensino fundamental da escola Yansen. E o velho está com raiva dele porque Fati decidiu fazer uma piada com ele. Wang então olha para o relógio porque, a essa altura, todos já deveriam ter chegado. Não há ninguém. Após cerca de 15 minutos, uma bela garota de pernas longas entra no armazém, pedindo desculpas por tê-los feito esperar. Seu nome é John Shen e ela é representante da empresa inovativa. Zia Van a recebe e agradece por ter vindo. E a garota pega as palmas das mãos do rapaz e diz que ele é jovem e bonito. Para ela, parece que é difícil ser um herói em uma idade tão jovem. Ong Shen diz que viu um grupo de homens grandes e uniformizados que bloquearam o caminho e nenhum dos carros deles conseguiu chegar ao depósito. Assim, outras empresas tiveram que sair. Ela não entende o que esses caras estão fazendo no meio da estrada e por que eles a bloquearam, mas conseguiu fugir deles assim que saíram dos carros. Fati supõe que se trata de Zio, suas travessuras, e que ela está envolvida nisso, mas Wang Tan não pensa assim porque, se fosse realmente eu, ela não perderia a chance de ir até eles pessoalmente. Shen sabe que Zia é a gerente da escola de artes marciais,
mas não entende como ela está ligada a empresas de tecnologia inovadoras. Outro carro para no depósito e um prefeito da cidade de Jansen chamado Ma entra. Ma é um homem obeso e veio aqui para ver um novo desenvolvimento tecnológico. O prefeito cumprimenta todos e pergunta: quem é o responsável por este evento? E Tian diz que o prefeito não se parece nem um pouco com aquele que apareceu na TV. E Fat explica que ele é o vice-prefeito. Enquanto olha ao redor do armazém, torce o nariz em sinal de desgosto. Ele pergunta por que não há um ar-condicionado nesse lugar que possa soprar o ar. Wang Shan se aproxima do prefeito e o cumprimenta dizendo que ele é o organizador desse leilão. O vice-prefeito de Mos diz que ouviu falar do jovem e que ele tem o desenvolvimento de lâminas de barbear de alta tecnologia que ele coloca à venda. Mas diz que, em nome de toda a cidade, ele está disposto a pagar generosamente a esse jovem por seu desenvolvimento, ou seja, a quantia de 1 milhão de ienes. Ele se esforçou muito para arrecadar essa quantia e entregá-la ao jovem. Wayne Tan, gordinho, e John Shen ouviram o preço e olharam para o vice-prefeito. A garota não esconde sua indignação e diz abertamente a Ma que 1 milhão é uma piada, não é dinheiro, porque ela não tem ideia do impacto que essa tecnologia pode ter. Além disso, o homem mais velho do prefeito roubou as empresas de desenvolvimento de Ma está indignado com as palavras da garota. Ele a confundiu com uma secretária e pediu a Wang Tan que tomasse cuidado com a língua dela. Shansong pede a Ma que se acalme e lhe parece que seria justo dar a palavra e a oportunidade a outras empresas, porque se trata de um leilão, não de um encontro pessoal. Young Shen o apoia dizendo que a concorrência é uma das principais regras do mercado livre. O vice-prefeito Ma está irritado porque acha que o jovem o menospreza. Eles apenas fizeram um favor e se ofereceram para comprar esse empreendimento, mas a moça quer enganá-lo. O bronzeado pesado detém e agradece pela visita, e também pede a seus guardas que não bloqueiem a estrada e a entrada. E se ele quiser, pode participar do leilão como os outros, mas não gosta de tal tesouro, e ordena que os guardas ataquem o jovem e lhe deem uma lição. Os guardas bom agarram o rapaz pelo pescoço, e Shom não entende por que a força física é usada contra ele se ele não tocou em Ma. Mas os homens dizem que isso acontece com todo mundo que vai contra Lan Min ou eu. Eles pretendem pegar o celular do cara sem permissão e ver se há um projeto completo desse desenvolvimento. Eles precisam disso porque será um avanço tecnológico. Será um avanço em sua cidade de uso. Para começar, os guarda-costas oferecem o telefone voluntariamente ao cara, no bom sentido, porque ele provavelmente ainda tem cópias no telefone. E o Wang Tan o chama de bando de idiotas e usa habilidades de Tai Chi, espalhando os homens pelo armazém como se fossem penugem, e depois usa o avô do Kung Fu para elogiá-los. O jovem diz que o jovem tem um excelente Kung Fu. Ele não sabia que era tão bom nisso. Fat está orgulhoso de seu amigo e diz que esses guardas do bode assinaram voluntariamente um atestado de óbito para a família ao entrar em contato com Wang Tan. Chong diz que agora mesmo os homens do prefeito tentaram espancá-lo e roubá-lo e como ele ousa dizer algo sobre moralidade? Wang ameaça dizendo que não sabe qual será o resultado da presença do prefeito Ma nesse depósito, especialmente sem outros guarda-costas que patrulham as estradas bloqueadas por eles. O esquadrão da polícia irrompe no armazém perguntando o que aconteceu, pois acabaram de receber uma mensagem e decidiram verificar o local. Fat explica aos policiais que eles são pessoas pacíficas que foram atacadas pelos guarda-costas do prefeito quando ele excedeu sua autoridade. Ma conhece perfeitamente o policial que chegou, o senhor, o judeu, que é seu amigo, diz que viu pessoalmente Wang Tan bater em todos os guarda-costas do prefeito Ma. Assim, o próprio Wang será o tio responsável. Entra em uma discussão e confirma as palavras de Fatis, dizendo que o guarda-costas ameaçou o cara com violência física. Mas Ma é rude com o tio, chamando-o de velho safado que deveria calar a boca. Ela dá uma ordem para prender o cara e eles sacam suas armas apontando para o jovem. Mas eles são impedidos por um homem que foi ao armazém antes de 0 anos de idade, em trajes civis. Diz que foi informado de que havia um assalto nesse armazém, no qual bandidos estavam envolvidos, e pergunta à prefeita. E os comandantes lhe pedem para esclarecer a situação. Gel o cumprimenta. O Major Shannon diz que não esperava vê-lo e Ma, sorrindo falsamente, diz que não queria incomodá-lo. Mas, já que ele está aqui, ele relatará a situação um pouco mais tarde para o bem geral da cidade de Jansen. Wang Tan diz que, infelizmente, eles não podem desejar nada com a desenvoltura do prefeito porque não tem pessoas que os ajudariam a evitar problemas com a lei. Portanto, não há mais nada a fazer a não ser dar os desenhos. Um clã se aproxima do jovem e pede que ele não se preocupe, dizendo que, enquanto sua consciência estiver limpa, ninguém o tocará. O Major Shen o vê e corre alegremente até ele, porque o ex-comandante de seu esquadrão, que ele está muito feliz em ver,
Diz que faz muito tempo desde o último encontro. Shen diz que não passou muito tempo cuidando dele e que nunca esquecerá toda a ajuda que ele lhe deu. O tio a sorri calorosamente dizendo que Shen é uma ótima pessoa que ganhou fama como policial honesto e especialista líder em Ying. Mas o problema é que o gerenciamento da equipe deles não é tão bem coordenado quanto deveria. A cada minuto desse diálogo, o rosto de Ma Anshu ficava mais sombrio. O Major Shen disse que entendeu as palavras do tio On. A cidade de Yongsen está sempre pronta para o desenvolvimento da tecnologia, e o incidente de hoje é um descuido deles. Um pouco mais tarde, ele pedirá desculpas pessoalmente ao Sr. Ug, e aguardará o delegado Ma e o comandante em seu escritório, onde todos conversarão. Ma promete a si mesmo que da próxima vez, ele definitivamente não se arrependerá dessa atitude impudente de Wang Tanchong e Fati, que pulam em volta do tio e dizem que ele é incrível e incrivelmente legal. On diz que Shen também já foi um jovem com ideais e moral elevados, assim como eles são agora. O fogo revolucionário foi transmitido de geração em geração na esperança de que ele também trabalhe duro e honestamente. Depois de tudo o que aconteceu, os diretores das empresas de tecnologia vieram para o evento, um após o outro, e o depósito ficou muito cheio. Wang Tan atrai a atenção dos visitantes e pede perdão pela espera. O leilão está prestes a começar. A apresentação foi tranquila. Todos no salão estavam interessados no novo produto. O preço de negociação subiu e subiu, demonstrando o interesse do público. O preço foi tão alto que superou todas as suas expectativas. Alguém deu 5 milhões e alguém deu 8 milhões. No final, o empreendimento foi comprado por um representante da empresa Zeu e pela pessoa de Ong Shen. Esse valor foi suficiente para construir uma academia para aulas de artes marciais. Shen é grato ao rapaz pela apresentação. Ela nunca conheceu algo assim em sua vida. Ela promete que eles desenvolverão o projeto ainda mais e Wang Tan deseja boa sorte. Além disso, a presidente Shen os convidou para jantar em um hotel caro, mas algo estranho aconteceu nesse jantar. Uma garota agradece a atenção do jovem por não ter recusado o jantar e pela oportunidade de conhecer e aprender algo novo depois de algumas taças do vinho mais caro. Eles já estão um pouco relaxados, cobertos por um leve rubor de embriaguez. Yong Shen, a especialista da Zenas Company, parece estar interessado em Wang Tan, não apenas profissionalmente, e para ajudá-lo a se abrir, ela decidiu convidá-lo para beber vinho. A garota embriagada senta-se perto do jovem e diz que, a cada segundo, ele desperta mais e mais interesse em si mesmo, mesmo quando estava frente a frente com os policiais. Quando fizeram um acordo por uma grande quantia, ele permaneceu tão calmo e racional. Essa compostura dele, em uma idade tão jovem, a surpreende e até a excita. O jovem diz que ela o superestima. Ele estava tão emocionado que não conseguiu dizer nada. Desculpe, bêbado como um gambá. O gordo diz que também está surpreso com o Sr. Wang. Depois de receber uma quantia tão grande de dinheiro, ele pensou que iria pular de alegria ou ficar completamente louco. Está ficando cada vez mais difícil para Fati entender o Wang Tan. Ele está se tornando muito misterioso. Chong diz ao homem gordo que não vale a pena falar assim. É melhor ele continuar bebendo com o tio, mas apenas em silêncio. Mas eles estão bem. Ele está realmente muito calmo. É possível que seu pensamento tenha mudado com o recebimento de poder externo ilimitado desde esta manhã. Ele sente seu corpo diferente, mas não entende muito bem o motivo pelo qual o cara está bêbado e, para dissipar um pouco seu cérebro, ele sai, o que avisa a todos que estão sentados à mesa. E ele também sente como o poder do Tai Chi está preenchendo seu corpo, e agora ele pode controlá-lo, já que o domina completamente desde as pontas das mãos até os dedos dos pés. Ele sente uma van de energia brilhante e fica tão bêbado que acaba caindo. Wang Shan acorda em um quarto de hotel completamente nu e com a voz embargada. Ele se lembra de como jantaram e de como ele se levantou e, depois de escurecer, perdeu a consciência, mas não se lembra de como foi parar no quarto e de quem o despiu. No chão está uma jaqueta que parece e cheira como o perfume que Yung Shen usava. E do chuveiro é possível ouvir um boi. Depois de 10 minutos, um homem gordo sai do chuveiro, não uma bela dama, e imediatamente começa seu discurso sobre como custou muito esforço para o gordo arrastar a carcaça de seu amigo até o hotel. Ele não deveria estar bebendo tanto. Infelizmente, a senhora Shen deu a ele sua roupa exterior. Ong não entende muito bem o que aconteceu com ele porque tinha certeza de que podia controlar seu corpo perfeitamente e agora espera que possa encontrar respostas na vida mundial. Se isso se deve à falta de força interior, então ele definitivamente precisa se esforçar para aumentar o nível de suas habilidades em artes marciais. Ele
está assistindo a transmissão de um certo Lai Bailong que fala sobre suas descobertas no campo de combate, e que ele derrotou outros mestres usando essa técnica, provando que os chineses não são o povo mais fraco do leste asiático. Chong estava muito interessado na filosofia das artes marciais de LYB Long e, em geral, esse cara é muito bom. Além disso, agora ele está tentando aumentar o nível. Portanto, essa é uma boa opção. Se o inimigo atacar, isso significa que ele tem algumas intenções para isso. É necessário detectar essa intenção. Dessa forma, antecipar suas ações e interceptar o ataque de um inimigo em potencial. Essa é a força da mentira. A fiança na recepção da Van transfere 8 milhões para o cara, pelo qual ele promete dar ao pai Van sua habilidade de interceptação G. Imediatamente depois disso, o sistema notifica o usuário de que ele recebeu 40 moedas. Após a atualização, o sistema permite que você retire dinheiro do site para o mundo real. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.